E a segunda e última etapa da COP30, a Conferência Global da Organização das Nações Unidas sobre a crise do clima em Belém, começou com expectativa de grandes decisões políticas. Depois de uma fase inicial mais técnica, a semana final prioriza ações imediatas e a implementação efetiva de compromissos do Acordo de Paris. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cobrou os países a agirem para evitar o agravamento das mudanças climáticas durante a plenária de abertura do segmento de alto nível da COP30, hoje. Senhoras e senhores, o tempo das promessas já passou. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema. Por isso, esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O momento em que o discurso se transforma em ação concreta, em que deixamos de debater metas e todos nós passamos a cumpri-las. O Brasil chega a esta conferência reafirmando seu compromisso com a energia limpa, a inovação e a inclusão. Temos a matriz energética mais renovável entre as grandes economias e somos pioneiros em bioenergia e biocombustíveis. Este ano, o governo do presidente Lula aumentou para 30% a participação do etanol na gasolina, em caráter obrigatório, e aumentou para 15% o bio no diesel, em caráter obrigatório. E a transição energética deve ser justa, não pode deixar ninguém para trás. A delegação da União Europeia deve ter maior participação para impulsionar as negociações ao lado de cientistas e também, né, da sociedade civil. Agora, vamos para lá falar com o Tiago Metzger, do Instituto Bem Ambiental. Muito boa noite, Tiago. Começar aqui te perguntando sobre esse novo relatório da Europa do gás metano. A gente tem algum alerta importante aí também para a gente se preocupar aqui no Brasil? Olá, André, boa noite. Já tem um dia que não nos falamos aí, mas seguimos aqui na segunda semana da COP30. Olha, nunca vi um policiamento tão grande igual hoje, viu? Assim, GLO, Exército, Marinha, todos muito, muito armados e preparados, mas teve tudo bem, não houve nenhuma manifestação. Do metano, André, o CH4, existe sim uma grande preocupação com ele agora. De certa forma, nós estamos chegando a acordos quanto ao dióxido de carbono, né, o CO2, que é o principal gás de efeito estufa. Mas não podemos esquecer do metano, André. A sua concentração na atmosfera é menor, mas o seu potencial de aquecimento é 21 vezes maior que o CO2. Então, mesmo que numa menor concentração, o metano aí, tanto da produção da criação do gado, é oriundo aí dos aterros sanitários, ele tem que gerar bioenergia, ele tem que entrar num processo de um biodigestor para gerar bioenergia, porque se a gente, agora que estamos começando a nos entender sobre o carbono, esquecermos do metano, nós vamos dar 10 passos para trás. Agora, quando eu digo que a gente está começando a se entender sobre o carbono, é um alerta. Nós ainda não estamos com ambição suficiente. Todos já falaram agora, e já é um consenso, 1,5 graus de aquecimento médio, já vamos passar. E temos que ser ainda mais ambiciosos. Mas já falamos a mesma língua e temos que começar a falar do metano também. Ô Tiago, agora, essa semana agora é decisiva, né? Assim, essa semana agora que os países vão dizer, ok, isso eu dou conta de fazer, isso eu não dou conta, aqui eu fecho o acordo, aqui eu não fecho, quer dizer, essa semana que é a semana mesmo, né?
Geralmente, André, a segunda semana é a semana realmente da diplomacia. São reuniões e reuniões de negociação fechadas, as portas fechadas, algumas delas, e reuniões que às vezes se estendem por noite, à noite afora. Me lembro lá no Azerbaijão, a COP 29 no Azerbaijão era para ter terminado um dia específico, dia 20. A COP se estendeu por mais 2 dias, para você ter ideia, para tentar chegar a algum acordo. Então, assim, as negociações estão fortes, e eu vou te falar, até mudando um pouco de opinião do início da COP, quando nós chegamos. Os fundos, André, eles estão começando a se movimentar bem, estão começando a dar sinais positivos. Aquele fundo das florestas tropicais para sempre, criado pelo Brasil, já está com um recurso muito interessante, e o apelo da questão da agenda da adaptação, da COP da verdade, daquilo que a gente precisa realmente colocar agora no chão, parece que está surtindo efeito. Então, o financiamento climático está tendendo a chegar no seu $1 trilhão, né, como eles falam, diferente do que eu pensei no início. Então, os bancos multilaterais estão bem empenhados, as organizações estruturando mais seus projetos, então já tira um pouco daquele clima tenso para entrar num clima um pouco mais agradável. Tomara que essa semana de negociação os diplomatas também tenham esse sentimento e possam evoluir com os acordos, André. Tiago, muito obrigado. Te deixar descansar um pouquinho, que você tá rodando aí, tá esse calor aí, o pessoal falando que tá um calorão danado, não deve estar nada fácil por aí, não. Te deixar descansar um pouquinho, a gente volta a falar ao longo dessa semana aí com as notícias direto, ao vivo aí da COP30. Você... Sem dúvida. Tá joia? Sem dúvida, mas é um prazer estar aqui com você, com seus espectadores, trazendo essas informações. Amanhã é o Dia das Florestas, dia 18, é um dia super importante também, é o Dia Temático das Florestas, tem uma série de lançamentos de biodiversidade, crédito de carbono com biodiversidade, então amanhã vai ser bem interessante e trago para vocês notícias mais tarde. É isso aí, amanhã a gente volta a falar, muito obrigado, boa noite para você. Gente, volta lá para Brasília, porque o presidente Lula pretende retornar à conferência, né, Lu? Qual que é o motivo desse retorno? Ele está querendo marcar presença ali mais uma vez, para dar um up ali no finalzinho, não? O encerramento dessas discussões globais, né, André? O presidente esteve em Belém, no Pará, na cúpula de líderes que antecedeu a abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas, episódio em que ele também participou no dia 10, na segunda-feira da semana passada, e agora, de acordo com informações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Lula deve retornar a Belém na quarta-feira, dia 19, justamente para esse momento de encerramento das discussões sobre as mudanças climáticas. A COP30, ela vai até sexta-feira, dia 21. Há uma discussão até se vai ser preciso mais um dia para que os impasses sejam resolvidos e para que se chegue aí a um acordo, a metas também, né, sobre essa questão ambiental, sobre a questão climática, mas o presidente Lula deve então retornar a Belém depois de amanhã para essa etapa final de toda essa discussão da Conferência do Clima das Nações Unidas. A gente tem uma expectativa muito grande em relação a tudo que vai acontecer, né? Nesse final aí, o presidente Lula com esse retorno aí para que ele possa fazer, né? Finalizar e, como disse o Thiago Metzer agora há pouco, a informação boa que a gente teve, eu gostei da notícia para começar a semana de que os países estão conseguindo realmente gerar mais a renda que está precisando, o dinheiro que está precisando.